Camila Lyon já chamando os nossos alecrins dourados do campo. Bruna Leitão, good morning. Bom dia de Marília. Macapá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, bom dia da Alemanha, caramba. Que horas são, será lá? Goiânia. Bonjour. Boa tarde do Egito. Guarulhos. A gente vai pro Egito agora em julho. Eu e a turminha aqui. Bom dia de Natal, bom dia de Americana, terra da nossa campeoníssima Juliana Malacarne. Bom dia da Irlanda, Poços de Caldas, bom dia pessoal. Pittsburgh, Pará. Lembrando que esse final de semana eu, Renato e o Júlio estaremos no evento da Rede Farma, né? João Pessoa. Espero com comidas gostosas. Muito bom. Piracicaba, BH, Verona, Lauro de Freitas, Anápolis. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Nação Muse. Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. E vamos lá. Pro nosso... Pronto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Antes da gente começar as perguntas. Ué. Vamos começar com Instagram, como a gente sempre começa. We always start. Oh yeah. Aliás, Bruno Miguel. Bora, só não sei pra onde, mas bora. Bruno Miguel. Quando a gente fala bora, que a gente é pra ir pra frente, né? Ir pra frente sempre é bom. A gente não pode voltar pra trás na vida, né? Aí é ruim. Muito ruim. Nossa, que legal. Olha que legal, no aplicativo
do eBurn, tem todos os podcasts. Todos. Então quando você quiser maratonar podcast, Ironcast, Flow, A Deriva, Podpah, Flow 70, Inteligência Limitada, Os Sócios, PrimoCast, Joel J. Olha que legal. Ah, moleque. Muito bom. Bom, estamos aqui 8 horas da manhã, naquela correria. Hoje eu comecei a live um pouquinho mais tarde. Quer dizer que até pentei o cabelo, porque realmente eu tava parecendo um mico-leão dourado na hora que eu acordei. Não fazia muito sentido. Bom dia só para quem tomou creatina. Bom dia. Renan Soares começou a academia faz um mês. O avaliador passou um cardio após a musculação. Treino às 6 da manhã, faço Muay Thai às 8. Muay Thai serve como cardio ou preciso correr antes? Renan, essa pergunta é ótima, né? Porque o que faz com que você entenda? Se você precisa de treino de capacidade cardiovascular, se você precisa de um treino de aeróbico, né? Você precisa treinar aeróbico. Então é corrida, natação, é bicicleta, isso são treinos aeróbicos, né? Quando você coloca esportes, né? Esporte ele não é um treino aeróbico, ele é o consumo de uma capacidade aeróbica. Então, soltaram um meme meu falando de futebol, né? Eu realmente não gosto de futebol como esporte, porque a taxa de lesão é alta pra caramba. Aí você fala, mas todos os esportes têm lesão. Beleza, quantos esportes você tem lesão frequente, né? Futebol, sempre um cara se machuca no jogo e assim. As piores lesões que eu vi até hoje, na minha vida de traumatologia esportiva, não foi em karatê, não foi em MMA, foi no futebol. As piores lesões de joelho, de quadril, de tornozelo. E assim, o pessoal fala, porque você não fez futebol, você não pode falar. Pois é, pra começo de conversa eu fiz futebol, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, futebol de salão, eu era goleiro. E segundo lugar, né, eu opero os cabras que se rebentam no futebol, né? Então, não adianta ficar tristinho, né, porque, futebol não é um bom esporte. Não é um esporte seguro, ponto final. A chance de você se rebentar é gigante, principalmente se você não for uma pessoa condicionada. Se você não tiver condicionamento, se você não tiver fortalecimento, se você não tiver flexibilidade, a chance de você se rebentar no futebol é grande. Mas, cara, é o que eu falo. Quer fazer? Faz. Vai com Deus. Minha recomendação é, se você quer um esporte, né, para praticar, né, o importante é praticar um esporte que você se sinta seguro, que você se divirta, né? Se você se sente seguro jogando futebol, vai lá, né? Se você joga sempre com as mesmas pessoas, se você faz sempre se você vai sempre em lugares conhecidos, né? Cara, vai fundo. Isso com certeza limita o risco de lesão, mas, sabe, aí tinha uns corajosão falando, porque ele não sabe o que ele tá falando. Corajosão, vai lá. A gente se fala no primeiro carrinho que você tomar, que pegar sem querer 5 centímetros para cima no seu joelho, né? Aí a gente se fala. Agora, vocês têm que entender que uma coisa é esporte, uma coisa é treinamento. São coisas diferentes. Você faz futebol, por exemplo, para ficar com a coxa forte. Então você não faz futebol para ganhar condicionamento aeróbico, né? Sabe que tipo de treinamento um zagueiro tem ou um atacante tem? Não é um treinamento em foco em aeróbio, é um treinamento em foco em tiro, né? Por quê? Porque ele tem que correr, ele tem que acompanhar o atacante, ele tem que atacar e fugir da zaga, e a zaga tem que acompanhar o atacante. Isso não é um treino de aeróbio contínuo, isso é um treino de tiro, é um treino que parece de velocista, né? Um dos melhores laterais que
tiveram na história do Brasil é o Mirandinha no Corinthians, né? O Mirandinha era um velocista, ele fazia tempo de velocista, de cara que disputa 100 metros livres, né? Agora, não foi jogando futebol que ele ganhou isso, né? Foi treinando especificamente a essa aptidão, tá? Então, não queira fazer esse rame-rame, assim, ai, eu jogo futebol, então... É igual o cara que fala assim, eu não treino perna porque eu jogo futebol. Isso, um gênio, parabéns. Não se iludam. Uma coisa é treinamento, não perca seu tempo se iludindo. Uma coisa é treinamento, outra coisa é entretenimento. Quando você joga para você, que você gosta, você está fazendo um entretenimento. Ah, mas eu gosto de treinar também. Pode gostar, mas é diferente, tá? Olha lá, o Michael tá rindo, né? Não treina a perna porque joga futebol. Cara, eu escutei tanto isso na minha adolescência. Eu treinava em Marília e eu treinava, eu fazia ABC. Então segunda, peito e bíceps, terça, costa e tríceps, quarta, perna e ombro. Aí quinta, peito e bíceps, sexta, costa e tríceps. E sábado, eu não treinava todo sábado, mas quando eu treinava, perna e ombro. E eu treinava com um monte de coleguinha meu da academia, que no dia de perna e ombro, era ombro. E aí eu falava, pô, você não vai treinar perna? Não, eu jogo futebol. Gente, se isso está soando ridículo para você, por que existe gente ainda insistindo, incorrendo nesse erro? O treinamento, pessoal, é uma coisa específica, entra numa coisa específica, tá? Quando o sujeito fala pra mim que não treina a perna porque ele joga futebol, é a mesma coisa que, eu faço aeróbico, eu jogo futebol. Não, você não faz aeróbico do mesmo jeito que futebol na musculação. Futebol não é aeróbico, né? Ele é um entretenimento que usa capacidade aeróbica. Ah, mas eu melhorei no futebol desde então. Isso se chama adaptação específica. Você vai melhorar para o futebol, mas isso não quer dizer que você vai melhorar o suficiente, por exemplo, para fazer um estímulo aeróbico sustentado. São coisas completamente diferentes. Se você jogar futebol há muito tempo, você vai ganhar massa muscular? Provavelmente você vai deixar de perder massa muscular e alguma massa muscular ganharás. Contudo, você nunca vai ter um ganho comparável com, por exemplo, quem faz musculação, tá? Então, entendam isso, né? Não percam tempo, não joguem fora oportunidades, tá? Se vocês gostam de futebol, se vocês se sentem seguros jogando futebol, se vocês se divertem jogando futebol, né? Perfeito! Façam futebol, não tem problema nenhum. Agora, jogar futebol faz você treinar futebol. Tem dia que você anda mais, tem dia que você anda menos. E entendam, treinamento não é que, eu cansei e treinei. Não existe isso, não existe essa relação. Porque senão, você treinou no final do dia. No final do dia você está inteiro, dando pulo, backflip. Não tá, né? O que você fala? É ruim de treinar porque eu tô cansado. Mas você treinou alguma coisa no seu dia? Você fez algum tipo de musculação ou de corrida? Você percebe que cansaço é uma capacidade de percepção do seu sistema nervoso central. Ele não é uma medida de trabalho físico. Percebam isso. Isso é muito importante, né? E esse é um tema fundamental. Talvez eu podia ser uma pessoa mais doce para falar nisso, né? Mas, gente, eu sou assim. Vocês estão aqui, vocês estão me assistindo, né? Aquele velho mal-humorado, barbudo. Cara, sou só eu, né? Não adianta ficar... Eu vi os caras que publicaram assim, tinha uns caras lá putinho. Eu falei, meu... Aí teve eu nunca me machuquei. O cara parecia um palito. Lógico que não machucou. Né? Você pegar uma folha de papel e dar um soco nela, não acontece nada com ela. Né? Você dá uma joelhada nela, não acontece nada com ela. Né? Então, você não se machucou porque você sabe jogar futebol. Você se machucou porque você é um palito. Só isso, simples assim. Corre o risco de alguém pegar você e fazer um salto com vara.
E são essas experiências, né? Ah, não machuca porque eu não me machuquei. Legal. Chama o seu amigo que não é um palito, né? Que é mais bojudo, mais cabreiro, assim, que tem seus 85 quilos para jogar futebol com você. Aí você me fala que dor que ele vai reclamar na vida depois que ele jogar esse bendito desse futebol. Gente, mais uma vez, nada contra futebol. É uma coisa que eu não tenho segurança, o Paulo, né? Eu não tenho segurança para jogar futebol. Por quê? Porque na minha experiência eu vi muita gente se machucar. E eu vi machucados horríveis. A pior fratura de tíbia que eu vi foi no futebol. Foi um cara jovem, o sujeito entrou num carrinho no joelho dele, a tíbia, o osso da canela, né? Esse osso aqui, ó, ele rachou no meio. Foi a pior trauma de joelho que eu vi, assim, de fratura, como a tíbia racha no meio, né? Um cara jovem, ele tem ligamento forte, do jeito que o sujeito entrou de lado, o ligamento da parte de dentro segurou, o ligamento da parte de fora segurou. O que aconteceu com o osso? Partiu no meio. Uma peladinha, de boa, de sábado. Era um sábado, eu lembro até hoje, estava de plantão de sábado no Vila Maria. O cara tomou essa entrada, chegou lá com a tíbia rachada no meio. Eu ainda falei pra ele, meu irmão, né? Depois da cirurgia, eu falei, meu irmão, daqui pra frente você vai jogar com seus amigos, porque esse negócio de jogar com os inimigos não dá certo não. Você só tá passando perrengue. Pelo amor de Deus. E ele riu, ele falou assim, não, esses são meus amigos. Eu falei, imagina jogar com os inimigos, né? O que ia acontecer? Senhor Jesus, tá? Então, Renan, futebol, Muay Thai, esportes, eles não servem como treinamento geral, tá? Você vai ganhar capacidade física, você vai ganhar capacidade aeróbica, vai, dentro do âmbito daquele esporte. Então, você vai treinar Muay Thai, você vai ter gás no Muay Thai, mas também vai ter um limite, Por quê? Conforme você vai ficando mais habilidoso no esporte, você faz menos movimentos desnecessários. Você tem mais economia de movimento. Então, em vez de você condicionar, você descondiciona, tá? Você condiciona para luta, você aguenta lutar 10 minutos, mas por quê? Porque você aprende o momento de você descansar e como você consegue fazer isso. Faça um cardio separado, tá? O seu coração, pode ser uma bicicletinha, pode ser uma corrida, pode ser o que você quiser, meu, tá? Mas tem que ser Ah lá, o Caio Rocha trincou 2 costelas jogando futebol. Uma trombadinha. Pois é. Na hora, né, cara? Dá aquela sensação de que parece que furou o peito, né, Caio? Você fala, como que pode existir tanta dor assim? E existe, né? Então, cara, é perigoso mesmo, tá? Façam assim, tá? Renan, selecione seu esporte e pronto. Lariane Ramos quer saber que horas que toma creatina. Lariane, melhor horário de tomar creatina é pós-treino com a refeição pós-treino. André já é curiosa. O que você está tomando? Eu estou tomando 2 coisas. Aqui, meu café whey. Então eu pego um café que é bem fraquinho, coloco um scoop de whey e mexo com um mexedor. Que me lembra café com leite, é whey de baunilha. E aqui, me deu vontade de tomar um chazinho de menta que eu ganhei de um amigo meu que é marroquino. Aí ele trouxe pra mim um chá de menta. E, cara, dá uma sentada, sabe? Eu vi os caras, você não entende futebol nada, só fala merda. Tá bom. Quase não cuido de jogador de futebol. Quase não cuido. Vai lá. Dorme com esse barulho, fi. Ô, fi. Olha só, Ana Patrícia de Portugal. Uma Nação Muse, muito legal. Débora Leite, glutamina. Sim, pela manhã. Em jejum, tá, Débora? Gabriel, tempo de recuperação para um rompimento de músculo subescapular do ombro. Bom,
isso tem que ser cirúrgico, e de fato, né? Você operou segunda-feira. Voltar para musculação, Gabriel, dependendo do tamanho da lesão, pode demorar até 6 meses, tá? Só que, o que você vai fazer enquanto isso? Você vai fazer exercício de um lado só, tá? Do lado que tá bom, porque isso também ajuda a recuperação do lado ruim, tá? Cara, quanta dúvida de creatina. Roberta, isso daqui é uma coisa que não deve fazer, né? Ingerir creatina durante o treino não muda nada. A creatina ela precisa de saturação, coração. Então, tomar durante o treino não muda nada. De novo, a gente usa creatina pós-treino no melhor horário, tá? Ah, melhor horário. Junto com a... Aliás, depois da refeição pós-treino, que de preferência tenha carboidrato. Gislaine, quero ganhar massa. Fazer crossfit e musculação no mesmo dia é positivo? Não, Gislaine. Você sabe que está de nota 1000 para sua disposição, mas o ideal é que você separe esses estímulos, tá? Porque você precisa dar um estímulo, deixar o seu físico recuperar para ele adquirir aquela informação muscular, e aí você dá outra. Mas, Gislaine, eu não acredito que... Se você quer ter um físico que é um físico fisiológico, você não quer ter um físico de fisiculturista, por exemplo, treine em dias alternados, tá? Fica tranquila. Isabel Arantes, qual era o limão batizado do Gui? Descobriu? Isabel, vocês viram o que meu irmão fez? Eu adoro limão. Ele estava na fazenda com meu pai, trouxe um saco de limão cravo para mim. E aí, ele pegou e colou... Moleque piranha. Colocou um adesivo. Um desses limões é batizado. Que os jogos comecem. Alguma coisa do gênero. E ele sabe que eu sou curioso. E, cara... Eu vou fazer essa limonada. Mas você não tem a dúvida que eu vou fazer essa limonada. Só que não dá pra fazer no consultório, né? Porque aí eu mandei pra ele, falei assim... Escuta, o que você botou no limão? Aí ele falou, não posso falar. Eu falei assim, mas eu perguntei pra ele, eu vou infartar? Dependendo do jeito que eu tomar, se eu espremer o limão na boca, eu morro. Ele falou, não, você vai ficar meio alegrinho, mas você não vai morrer. Cara, o que o Guilherme botou no limão, cara? Fala pra mim, né? Eu tô pensando, eu pensei em algumas coisas assim. Será que ele pôs um benzodiazepínico, né? Tipo um calmante? Será que ele colocou Será que ele colocou Aldol no limão? Cara, se ele colocou Aldol no limão, eu vou travar. Acabar. Verdade, que ele pode ter posto, né? Brincadeira com médico. Cara, cuidado. Principalmente quando ele manja de farmacologia. Dá ruim, né? E a brincadeira do moleque é essa. Ele não me falou que ele pôs no limão. E eu tô pensando que ele pode ter posto. Colocou um estimulante. Será que eu vou tomar limonada e sair dando backflip pra trás? Né? Vou ficar 3 dias sem dormir? Não sei. E agora eu tô nessa, né? Tá chegando o final de semana, já é quarta-feira. O limão tá na geladeira. E eu tô pensando aqui, será que eu tomo limonada de manhã ou de noite? Será que se eu tomar de manhã eu vou dormir? Se eu tomar de noite eu vou acordar? Cara, como que você não ama uma pessoa que nem o Guilherme Musi, né? Que te dá uma coisa que você gosta muito, te avisa que vai te fuder, e você quer fazer aquilo que você fica curioso, né? Porque a curiosidade é a mãe da desgraça, né? Eu tô mais com vontade de tomar suco de limão por causa desse moleque maleta. Pra saber o que ele fez no limão. Ai, cara. Sabe, chega a ser uma falta de bom senso do meu lado, né? Porque, assim, ele escreveu, você vai se lascar. E eu tô ansioso. Eu quero saber que jeito que eu vou me lascar, né? Agora eu tô com essa dúvida. Será que eu vou tomar e vou dormir? Será que eu vou tomar e vou acordar? Será que eu vou tomar e vou virar do avesso? Não sei. Será que eu vou tomar e vou treinar? Putz. Ai, meu Deus do céu. Se vocês quiserem limão, me avisa. Se você for de São Paulo, eu te passo o endereço do consultório, a gente toma esse suco de limão junto. De verdade. Mas aí a gente combina, tipo, sexta-feira pra andar eu. Laricinha, você é de São Paulo? Chama a Camila, chama o povo inteiro. E, meu,
A gente faz essa limonada no consultório e vê o que acontece, porque também a gente divide, né? Divide a desgraça, né? Vamos, Crotilde, vem também. A gente junta todo mundo para tomar a limonada do Guilherme. Se a gente ficar doido, ficar doidinho em equipe, é bom, é massa, dá risada junto. Se dormir, quem acordar primeiro chama os outros, né? Assim que a gente faz. E vamos que vamos, né? Então aceito voluntários para tomar a limonada com o famigerado limão do Guilherme, que ele também não sabe quem é, né? Porque aí eu pensei assim, vou perguntar para ele qual que é, porque aí eu separo esse, né? E faço uma limonada só com ele, mas ele foi tão bom no que ele fez que ele esqueceu. Cara, eu fico imaginando esse moleque pegando alguma coisa, dando uma injeção no limão. Vou foder o Paulinho. Ai, o endereço do consultório tá na internet, tá? Fiquem à vontade. Ai, Ana Patrícia, Banhenta Raiz de Portugal, muito bom. Um beijo pra você, Ana Patrícia. Mike, a artrose não é hereditária, é causada na realidade, por formas de você lidar com o seu físico, né? Gislaine, pode ser que você sinta um pouquinho de dor no joelho, sem dependendo do exercício que você fez e a intensidade que você fez, mas o ideal é que você não sinta a articulação, que você sinta o músculo. Se o músculo tá doendo, beleza. Se a articulação tá doendo, aí a coisa é diferente. Melissa Yoshimura tem bursite no quadril. Bursite no quadril, né? Melissa, você precisa de fato fazer uma fisioterapia muito bem feita, coração. Olha, José Neto de Salt Lake City, em Utah, no WeBurn, muito legal. Ana Patrícia Rodrigues, por que é tão difícil tirar gordura na perna? Porque você é menininha, Ana Patrícia. Você falou que o Kaminsky cuida de você. Tem um cara excelente cuidando de você, coração. Mas ser menininha significa que você terás gordura na perna. E saiba de uma coisa. Enquanto essa gordura na perna ficar aí, você tem proteção cardiovascular, tá bom? E, de certo ponto, é interessante, né? Porque a gordura não inflamada na mulher, né? Ela tem aquela textura de maciez, assim, o físico fica macio, né? Fica suave, né? Então, calma. Calma que tá tudo bem. Bruno de Oliveira, substituir o whey por extrato de soja? Não, são coisas completamente diferentes, Bruno. Max Wendel, termogênico pode ter algum efeito adverso em quem tem ansiedade? Não, tem um efeito colateral. Você deflagra uma crise de pânico, né? Não se arrisque, meu amigo. Não se arrisque. Eu te falo porque é uma coisa que eu não tolero, né? Bom, eu falo para vocês, né? De experiência própria, você quer saber experiência própria, né? Então eu falei para vocês, eu tive uma crise de depressão há muitos anos atrás, tá? Há anos atrás. Há anos. Sem pleonasmo. Então, há muitos anos eu tive uma crise de depressão. Em determinadas situações eu preciso voltar a tomar medicação para não ter crise de novo. Se tem uma coisa que rebenta comigo, é estimulante, né? Como a gente nunca sabe certinho ao certo, né, o que é o limiar das pessoas, então eu não costumo prescrever estimulante, né, por uma preocupação médica, que é você não entregar para a pessoa uma coisa que faça mal para ela, né, mas principalmente principalmente pensando nas pessoas que podem ter algum problema assim e que podem apresentar uma crise nesse sentido, né. É muito ruim, é uma situação muito desagradável. Pra você ter uma ideia, se eu tomo um café um pouco mais forte, eu já não fico legal. Aí eu já começo a ter uma angústia, uma ansiedade, e aí é como se aquilo apagasse minha alma, né? Eu começo a ficar triste, não é triste,
né, eu começo a me afastar das pessoas. Então eu tenho um afastamento, né, o nome disso é embotamento, né? Eu me afasto afetivamente, eu me afasto o contato, né? E você na hora diz que alguma coisa está errada. Você sabe como eu sou, você me conhece, né? Tem um tempo que você está aqui, e você vai ver que eu fico, não chega a ser apático, mas a palavra certa mesmo é distanciado, né? Eu não consigo lidar com a responsabilidade emocional de interagir afetivamente com outras pessoas. Eu não consigo dar risada das coisas, ou então... e nem ficar puto, né? Eu fico flat. Não é legal, não. Sheila Maria, quando vem a BH? O que vai rolar aqui que eu vou ter a oportunidade de conhecer? Por favor, uma foto vou ter que querer. Claro, Sheila, eu vou para BH. Deixa eu ver. Esse ano tá pegado, viu, gente? Eu tenho 2 finais de semana livre, pra vocês terem uma ideia. No ano inteiro. Não, isso aqui é Moriá. Julho. Achei. Dia 19 de agosto estarei em Belo Horizonte. Combinado, Sheila Maria? Deixa eu ver se tem aqui. Só tá um talk show aqui. Lucas Fibra, vamos lá pros... Aproveita para deixar o seu super chat aqui que eu já vou ler todos, responder. A gente já tá com 30 minutos de 30 minutos de live já, hein, pessoal. Tudo bem que culpa minha, eu tô um pouquinho atrasado, mas é assim, tá? Um pouquinho muito, né? Hoje eu vou entrar 1 hora mais tarde, começou 1 hora mais tarde. Lucas Fibra, 21. 26 anos, fratura exposta puntiforme no rádio distal esquerdo. Com físio e fortalecimento, 2 a 3 meses para voltar a fazer barra fixa? Eu acho que 2 meses, viu, Lucas? Uma fratura exposta puntiforme, o grande risco dela é por ser uma fratura exposta, né, que aumenta muito o risco de infecção óssea, tá? Mas com 2 meses você já tem cicatrização e cobertura de partes moles, tá? Se não for uma fratura onde você teve comprometimento biomecânico do osso em tolerar carga, estamos bem, estamos até tranquilo. Mas com certeza aí, em 2 meses você já vai conseguir fazer sua barra fixa, tá bom? Sinais Experience. Impressão, você está um pouco menor, mais magro. Pois é, o pessoal tá falando, né? Eu tava com 120 quilos, né, pessoal? Tava muito cheio, eu não gosto. Eu tô com 115 agora. Então acho que vocês notaram essa diferença aí de 5 quilos aí. Pode ser que eu comece a definir também, porque eu mudei algumas coisas, mas não esperem muito, né? Eu tô numa fase de trabalho monstruosa. Eu não vou conseguir me dedicar, né, 100% a conseguir comer para isso. Por exemplo, ontem minha última refeição foi 5 da tarde, né? Aí eu gravei à noite, teve talk show, né, com a Vanessa Kozlop e com a Maria Clara Henriques. Eu cheguei em casa, era 10 da noite, e aí eu já não... Cara, pra te falar a verdade, eu comi 150 gramas de melão e fui deitar. Então não... Capaz de estar faltando um pouquinho de caloria aqui. William Carvalho. Quanto tempo leva para os ossos colarem e voltar ao ritmo normal de vida? Fraturei 2 costelas incompletas e falange do mindinho da mão. Olha, costela costuma consolidar rápido, né? Porque ela tem uma vascularização abundante, né? Principalmente uma fratura incompleta, assim. Né? Estamos falando aí de 1 mês e meio aí, talvez. Com um pouquinho de sorte e boa vontade das suas costelas, tá? O mindinho da mão, a falange do mindinho da mão, não sei, né? Foi uma fratura por esmagamento, o que foi, William? Mas não deve piorar, demorar mais que isso.
Mountain bike, 4 horas, média de 160. É aeróbico, não? Sim, com certeza é um esforço aeróbico, tá? Agora, para você ganhar capacidade aeróbica, né, o que você tem que fazer? Você tem que treinar um aeróbico. Se você vai fazer mountain bike, você vai fazer o ganho específico para isso. Você pode melhorar muito o seu condicionamento aeróbico dentro do mountain bike, mas perceba, quando você fala, eu treino corrida, eu treino maratona, eu treino, sei lá, ciclismo, em vez de mountain bike, eu treino corrida de bicicleta, né? Você está falando de uma forma que você trabalha essencialmente, né, a capacidade aeróbica, né? Então, não é uma coisa aleatória. É diferente você pegar um esporte como futebol, como luta marcial, e você querer ganhar capacidade aeróbica de um esporte que usa intermitentemente a capacidade aeróbica. Assim como ele usa intermitentemente a força. Então entenda, você vai ganhar força treinando Muay Thai? Vai, seu soco progressivamente vai ficar mais forte, mas por causa de ganho de técnica e de fortalecimento. Técnica é importante. Chega um momento que a técnica te faz ficar resistente aerobicamente àquele esporte, ou seja, você consegue, né, lutar mais tempo. Por quê? Porque você tem técnica para poupar energia. Isso não acontece com mountain bike, por exemplo, com o ciclismo, com a corrida. Você melhora, sim, o que é a economia de energia, ajustando a passada, ajustando sua bicicleta em relação à altura do selim, altura da mesinha, distância da mesinha para o selim, ou seja, fazendo o bike fitting, né, que é colocar a bicicleta para aquilo que é o teu tamanho real e não usando uma bicicleta que está com medidas que não são para você. E isso é fundamental quando você fala de grande desempenho, né, em bicicletas, senão você se arrebenta, né? Mas o que você vai começar a ver também? Você vai começar a ver que com o tempo a sua média de 160 vai cair para 155, 150, que é sinal de que você está se condicionando, meu caro amigo, né? Por quê? O mountain bike, ele não é um aeróbio contínuo, né? Ele tem, né, ups and downs. Você tem downhill, né? Você tem, né, o momento de você pedalar, né, ou com mais força, e você tem um ponto que seu coração acelera do cagaço, né? Porque quando você olha aquele downhill que você fala assim, vou morrer, né? Seu coração vai para 220 e isso com certeza altera a sua frequência cardíaca média, né? Então, é mais eficiente para ganhar aeróbico do que, por exemplo, Muay Thai? É, com certeza é. Agora, não é mais eficiente do que você fazer um condicionamento, por exemplo, num ciclismo de estrada. É o que é mais, teoricamente, por conta do quanto você consegue, né, manter a sua frequência cardíaca continuamente estimulada, né, acaba tendo um resultado melhor, tá? Gabriel Ecker, periodização de treino para naturais é bom. Consegue dar um exemplo de uma periodização? Gabriel, não existe diferença de periodização de treino para natural e cara que usa esteroide, tá? Porque o que você fala em relação a diferenças de um e de outro é a capacidade de recuperação que um cara que usa esteroide ele tem. Ele tem uma capacidade de recuperação melhor, induzida pela droga, né? Mas que quando você vai ver, por exemplo, em relação a proporções, né, você está distribuindo um treinamento de acordo com as suas prioridades, né? E, assim, vamos supor que você tenha duas pessoas que tenham as mesmas prioridades físicas, que precisam desenvolver, por exemplo, deltoide e, sei lá, posterior de coxa. A periodização de um e de outro será muito semelhante. Aliás, pode ser perfeitamente igual. O que você vai notar é que o cara que usa esteroide, ele tolera mais treino e se recupera mais rápido. É essa a grande diferença. Agora, não muda nada do ponto de vista do que você tem que treinar mais ou menos. Fazendo um tiro fisiológico e assim, teorizando muito, falando para você sobre... entrando em efeito em relação à densidade de receptor muscular para esteroide, tá? Mas estou te falando com muita sinceridade, isso é em teoria, tá? Como a gente tem uma densidade de receptor maior no tronco, né, pode ser que mude a periodização,
entre um cara que usa esteroide e um cara que não usa esteroide por conta de uma sobreativação de segmentos musculares que são ricos em receptores de testosterona, tá? Mas também isso tem um certo limite. Por quê? Porque se você tem uma testosterona fisiológica, sua testosterona está lá na casa de 600, 700, né? Porque você é um cara jovem, né? E ter 1.200, 2.000, né? Não vai te fazer ter uma discrepância do que é a sua ativação no geral no seu corpo. Agora, interessante sua pergunta. Se você estiver falando de uma mulher, por exemplo, uma mulher que usa esteroide, muda o que é periodização? Muda o que é periodização e muda o que é a frequência de trabalho, por exemplo, de membros inferiores. Por quê? Porque para a mulher desenvolver membro inferior, ela precisa de estradiol e precisa de progesterona. Quanto mais esteroide você colocar, mais complicado vai ser dela desenvolver segmentos inferiores. Ah, mas eu conheço a fulana que tem um quadríceps grande. Beleza, agora olha o glúteo dela e olha o posterior de coxa e vê se aquilo está em proporção. Ah, mas está. Tá bom, me dá uma foto dela antes. Se você pegar uma mulher que tem aquele corpo violão, bastante quadril, um quadril bem generoso, né, uma coxa bem generosa, você não vai notar isso tanto. Ela vai dar uma engrossadinha da cintura, vai dar uma afinadinha do quadril, mas como é grande a discrepância, é grande essa modificação, é grande essa proporção, essa desproporção, a coisa ela fica ajustada. Agora pega uma mulher com um formato de corpo que é um formato retangular. Coloca o esteroide numa mulher com formato retangular. Ela fica um Y. E isso acontece com oxandrolona, acontece com estanozolol, acontece com o que o pessoal chama de chip da beleza, né? Se tiver gestrinona, acontece, né, supradosada, acontece se a proporção de implantes de testosterona e gestrinona foram muito maiores do que a proporção de implantes de estradiol, se não usar implante de estradiol. Então sim, isso modifica. Mas é uma seara espinhosa e eu preciso de tempo para a gente conversar sobre isso. Vai para o aplicativo, né? Lá tem aulas, eu acho que você vai se divertir. Patrícia F, bom dia. Sinai Experience, 160 ml de leite de soja, mais um scoop de whey, 100 gramas de banana, 150 gramas de blueberry. É um bom café da manhã antes do treino? Abraço. Aparentemente sim. Você está dando quantidades de carboidrato, gordura e proteína, né? E a gente está falando aí de 250 gramas de sólido, mais 160 ml de líquido, vai, uns 400 gramas de refeição no final, tá? Provavelmente você não vai muito cheio, né? Se você se sente bem, né, você tem os 3 grupos de macronutrientes aí, vai muito bem. Da Saive Cabral, 13/5, na verdade é esse final de semana, 13/5, palestra em João Pessoa, seria um prazer. Vai na palestra da Saive Cabral, entra lá, acho que é a Rede Farma que está trazendo a gente para lá, tá? Como não é um contrato meu, é um contrato com a Max, né, eles que têm esses dados. Então estou indo eu, Renato e o Júlio. Rodrigo Japão. Café da manhã para ganho de massa muscular após 40 anos. Pode ser pão com ovo e queijo? O queijo, Rodrigo, você está dando uma forçada. O queijo tem um excesso de gordura aí. Mas assim, entenda, para ganhar de massa muscular, esquece pensar uma refeição. Você tem que pensar 5. Né? O que você come nas outras 4 é que vão fazer diferença. Não existe refeição isolada que vai justificar uma melhora no seu ganho de massa, principalmente se você quer ter um ganho de massa suprafisiológico, você quer ter um desenvolvimento exuberante de massa muscular. Vitor Hugo, quando você indica arginina? Quando eu monto pré-treino no meu paciente, melhor hora para tomar, antes do treino. Matheus Lopes, início do treino de força, você sempre recomenda fazer a primeira série com metade da carga, adaptação, fraterno abraço. Fraterno abraço para você também, Matheus. Né? Às vezes até menos, às vezes 30% da carga, para você trabalhar o movimento. O Ziad, ele falou uma coisa sensacional no último Ironcast. Ele falou o seguinte: peso leve é para você aprender o movimento, peso pesado é para você detectar os seus erros, as falhas.
eu achei isso de uma inteligência, de uma clareza, de uma riqueza de pensamento que, cara, sabe, é só o Ziad mesmo, né? E é perfeito, né? Você usa um peso leve para você aprender o movimento que você tem que fazer, e quando você faz o peso pesado, se ele estiver errado, ou você errou na escolha da carga, ou você não acertou 100% o movimento na fase onde você está fazendo ele leve, tá? Então, guarda isso com você como joia, Matheus, porque para mim foi uma joia, foi uma pérola. Pedro Malta, indique um curso-evento que deveria ser obrigatório para todo médico do esporte. Um abraço. Ai, Pedro, difícil falar evento, assim. As coisas não estão baseadas em eventos, né? Mas cursos... hoje que a gente tem de excelente é pós-graduação. Eu dou aula em 2 pós-graduações, né? No Instituto BWS e no Instituto Forte, né? Ou faculdades BWS, faculdades Forte, eles viraram faculdades, né? E que tem pós-graduação de medicina esportiva sensacional. A questão é o quanto você está disposto a estudar, né? Isso não é verdade. Já me formei, já tenho título de médico do esporte, beleza, daqui eu sigo adiante. Não, você que precisa mesmo dessa pós-graduação. Por quê? Porque você tem lá pessoas que estudam para você e te atualizam. Então, a cada 2 anos, pelo menos, fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio, né, para você se manter estudando. Ou então, faça pós-graduação todo ano, só que faça pós-graduações diferentes. Esse ano, eu vou fazer a pós-graduação Lato Sensu de endócrino da professora Mona Lisa e do professor Lúcio Vilar. 360 horas só de diamante endócrino. Você quer prestar prova? Não, eu quero saber. Eu quero voltar a estudar. Eu quero ver as coisas que eu não vejo no dia a dia do meu consultório, né? Então eu quero ver, por exemplo, câncer de tireoide, sei lá, mas não os foliculares que aparecem com frequência, né? Eu quero ver sobre aquele raro que quase a gente não vê. Eu quero ver sobre neuroendócrino. Eu quero ver sobre endocrinologia pediátrica, que é difícil pra caramba e é uma coisa que eu não trabalho praticamente, né? Crianças com déficit de crescimento, puberdade precoce, atraso puberal, cara, isso eu quero ver. Isso são coisas que me interessam para a vida, né? Então, o que eu falo para você? Todo ano faça uma pós, tá? Guarda dinheiro para isso, guarda tempo para isso, Pedro, porque numa pós, o que eu falo para meus alunos, né? Uma residência, você vai catar sacos de carvão e tentar descobrir dali diamantes. A pós é só o diamante. É que assim, valida o diamante se você já catou carvão na sua vida, que aí você sabe o que fazer com ele, você sabe o valor dele, tá? Mas eu não tenho tempo de fazer uma outra residência. E são áreas do meu interesse. Então o que eu faço? Como eu estou nas pós de medicina esportiva, eu assisto aulas. Eu gosto muito, né? Por exemplo, da aula do Ian Spray, né? Eu gosto muito... Peraí, deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui para você. Cadê? Não, é isso. Acho que essas 2 por enquanto. Eu gosto muito da aula do Felipe Savioli. Eu acho a aula dele excelente de endurance. Cara, pra mim o Felipe Savioli é o melhor médico que fala de endurance no Brasil hoje e com certeza é um dos melhores do mundo. Ian Spray, pra mim, é um dos melhores médicos do mundo que fala de cross-treino, de crossfit. Cara, eu tenho a oportunidade de ver essas pessoas. Então, sabe, Pedrão, eu acho que isso tem que fazer. Mas aí se você quer, sei lá, você quer assistir um só, cara, fala com a diretoria da pós-graduação, vê se você pode fazer um módulo separado. O meu módulo, por exemplo, você pode, né? Eu vou, na BWS eu dou um módulo de nutrologia esportiva e na Forte eu dou um módulo de bodybuilding e avaliação de exames, tá? Então se você quiser assistir os meus separados, você pode ir lá e assistir, mas de verdade, se você gosta de musculação, eu aconselho você a assistir o Ian, por exemplo, e o Felipe Savioli, tá? Que são coisas que você não tem contato todo dia, não existe livro para falar disso de uma forma
condensada, pronto para você, e que, meu, você vai se beneficiar. Ó, lembra, Ian Spray, Felipe Savioli, e se você quiser fazer comigo a pós de endócrino, né, da doutora Mona Lisa, né, pós-graduação de endocrinologia, né, clínica, doutora Mona Lisa e doutor Lúcio Vilar, tá? Recomendo. Natália Rezende, trabalho de pé, estudo à noite, treinar de manhã antes do trabalho, ou à tarde à noite, depois do trabalho antes do estudo. Natália, do ponto de vista de aproveitamento do efeito do exercício, depois do trabalho antes do estudo. Porque aí você desperta para o estudo, você tem um pico de neurotransmissor, né? Você dá uma acordada, e aí depois tudo se ajusta, porque isso vai durar aí umas 2, 3 horas. É o tempo de você terminar a sua aula, chegar em casa, tomar um banho e dormir, tá? Do ponto de vista daquilo que é factível, que você não vai perder seu treino, provavelmente você treinar de manhã. Por quê? Porque aí com certeza nada vai te atrapalhar. N coisas podem acontecer entre seu trabalho e seu estudo que vão te atrasar o treino, né, principalmente se você for de São Paulo, a ponto de você perdê-lo. Qual que é a dificuldade de você ter um problema no trânsito e perder meia hora de trânsito a mais? Cara, se perdeu meia hora de trânsito a mais, comeu o seu treino, já era, né? Então, tem que pensar nisso. Evane Júnior. Alergia à proteína do leite e ovo. Suplemento com proteína da soja, porém tendo dificuldade de perder barriga, mesmo seguindo a dieta. Treino de segunda a sexta. Atribui ao sódio? Jamais. A culpa, Evane, é do que você está comendo com certeza, né? Você está fazendo dieta no final de semana também? Porque assim, uma coisa é você emagrecer porque você tem sobrepeso e obesidade. Outra coisa é você perder barriga por questões estéticas. Se você está fazendo uma dieta, né, só de baixar a caloria, você volta para o padrão eutrófico, mas você não passa para um padrão estético, tá? É isso que as pessoas têm que acordar. Ah, eu estou fazendo baixa caloria, legal, te tira da obesidade e te tira do sobrepeso, mas não te coloca num padrão estético, tá? Se você quer perder exclusivamente barriga, você tem que acertar sua dieta, eu tenho certeza absoluta, eu carimbo minha bunda na areia, é isso que você está errando, tá? Alexandre Pereira. Tem problema treinar 6 vezes na semana se o intuito é emagrecer? Bom, depende. Você está fazendo dieta, não adianta você treinar 6 vezes por semana e comer, né, sem nenhum tipo de controle. Tenho 127, hoje estou com 104. Comecei após a live com o presidente. Que bom, Alexandre, que bom que serviu para isso para você. Achei muito bom. Agora, de novo, você está saindo de uma situação que provavelmente, né, 127 tem uma grande chance de você estar numa situação de obesidade, a menos que você tenha 2 metros de altura, né? Mas isso vai baixar o seu peso, você vai sair da obesidade. Agora precisa ver o que é o seu objetivo final, né? Como que você quer que seu físico ele fique, tá? Com certeza há um convite para você revisitar a sua alimentação com um nutricionista, para você fazer dieta de segunda a segunda-feira, tá? Por quê? Porque o teu metabolismo não tem calendário para saber que não engorda de sábado e domingo, tá? Jotark, 24 anos, 435 de testosterona livre, não, de testo total e 9,53 de livre. Redosagem com 4 horas de jejum sem treino, 2 dias ficou 467 e baixou para 8,52. Endócrino disse que está tudo certo e não me preocupasse. Deve procurar um acompanhamento mais direcionado? Jotark, se você não tiver sintoma, não, né? Eu tenho pacientes que têm 430, 450, 500 de testosterona, não tem nenhum tipo de sintoma. Agora, eu acho que abaixo de 430 de testosterona, né, por conta de literatura e por conta daquilo que é o meu dia a dia no consultório, não convém, né? Eu não acredito que você tem cara de ser, aliás, você tem 24 anos, você tinha que ter uma testosterona que provavelmente tinha que bater na casa dos 600, pelo menos. Agora, para você ter essa alteração de testosterona nessa fase da vida, o que explica é estilo de vida. Então não adianta te dar um remédio para aumentar a sua produção de testosterona se a gente não revisitar seu estilo de vida. Provavelmente está faltando comida, ou você está comendo errado, né? E em segundo lugar, né, pode estar faltando sono, que é o que é mais comum para a gente na sociedade que a gente vive hoje, né? Rômulo Caleb.
Tu não acha que deveria ter uma valorização maior do estudo? Faço engenharia mecânica e vejo muito descaso. Eu acho, Romulo. Eu acho sim. Né? Uma das coisas que estava conversando ontem com a Vanessa Kozlop e com a Maria Clara Henriques era justamente... A gente tem um currículo de estudo que tem 50 anos, 60 anos. Né? Será que a gente não tem que modificar isso? Melhorar isso? Hoje a gente tem técnicas melhores, a gente tem tecnologias de ensino melhor, a gente tem uma série de coisas melhores. Será que não está na hora da gente avaliar isso? Uma das coisas que eu cogito, né, que eu imagino, hoje o mundo ele está muito grande porque tem muita gente. E as pessoas elas estão tendo contato com muitas pessoas. Né? O que de certa forma é interessante porque te ensina a fazer conexão, mas né, pode ser que chegue uma hora que as pessoas te enchem um saco. Você tem contato muito, né, e aí você fique enfadado. Ah, não aguento mais gente, quero ir para um lugar ficar sozinho, né, quero tirar férias no meio do Saara, ou então né, no meio da floresta amazônica. Se isso está acontecendo, o que você precisa aprender? Além de multiplicar ângulos, tangentes, a fórmula da elipse, né, saber quem são os afluentes da margem direita do rio Amazonas, você precisa saber se comunicar. Então tinha 3 coisas que eu gostaria muito de ver, por exemplo, na formação de colégio. Primeira coisa delas, nutrição. Não adianta você saber história e não saber o que você vai comer na hora do almoço. Você tinha que saber jornalismo. Por quê? Porque não adianta você saber história de novo e não saber o que é uma teoria de comunicação. E você tinha que saber direito. Não para você saber dos seus direitos, mas para você saber que você tem obrigações em relação aos seus deveres, porque a gente só pode cobrar nosso direito quando a gente está fazendo nosso dever. Então, se né, eu fosse político e trabalhasse dentro daquilo que é a área de educação, que é a minha paixão, que eu sou professor, a gente tinha que ter essas 3 coisas, mas desde o pré. Nutrição, direito e jornalismo. Eu tinha que ter essa noção, pessoal. Um povo que não conhece seus direitos e seus deveres é um povo que está sujeito tanto a agredir quanto a ser escravizado. Um povo que não sabe se comunicar é um povo que está fadado a não conseguir criar união e o sentido de nação. Né? Quando que você tem isso? Você tem isso quando tem jogo do Brasil. Ah, todo mundo verde e amarelo, Brasil, Brasil, Brasil. Né? Mas por quê? Porque aqui é festa. E na hora de trabalhar? Né? E na hora de cobrar nossos agentes públicos, né, por aquilo que eles foram eleitos? Né? Cadê essa união? Né? E nutrição, porque não adianta nada você ser um expert que não sabe o que pedir na hora do almoço. Né? Pedir batata frita com macarrão e por cima doce de leite. Né? As coisas não vão dar... não vai dar bom. Né? Ludmila Velar. Dieta e treino para baixar BF e hipertrofia. No primeiro 6 meses, 2 gramas de carbo por quilo igual a proteína. Agora a Nutri colocou 4 gramas de carbo. Não estou vendo melhora. BF muito alto ainda. Ludi, primeira coisa. Você está seguindo essa dieta todos os dias, inclusive final de semana? Essa é a primeira pergunta. Uma dieta que tenha 2 gramas de carbo por quilo e 2 gramas de proteína por quilo e 4 gramas de carbo por quilo, você está falando aí, vamos fazer uma conta. Se você pesar, vamos supor que você falou que você tem peso alto, vamos falar que você pesa, sei lá, 80 quilos, tá bom? Então, cadê a calculadora desse telefone, meu Deus do céu? Estamos desprezando gordura, porque gordura normalmente é meio grama por quilo, né? 1 grama por quilo é uma taxa de gordura brutal, você explode a caloria com isso. Né? Vamos deixar a gordura de lado. Vamos falar que você está consumindo aí o equivalente a 6 gramas de macronutrientes, né, que tem 4 gramas por caloria, vezes 80. Você está com uma dieta de 1920 calorias, tá? Se você dividir isso por 80 quilos, você está fazendo 24 quilocalorias por quilograma de peso corporal. O mínimo é 30, tá? Para 80 quilos, vamos colocar 80 quilos vezes 22, que é taxa metabólica média. Você tem uma taxa metabólica basal para permanecer viva de 1.760 quilocalorias, tá? Se você adicionar aí mais 30% do exercício,
Você está falando você gasta para viver 2.288, você está consumindo 1.920 aproximadamente. Então você está num déficit. Se você não está emagrecendo nesse déficit, algumas coisas estão erradas. Ou você não está fazendo esse déficit, tá? Porque 2 gramas de proteína por quilo, 4 gramas de carboidrato por quilo não é muita coisa de fato. Tá? Então você quer perder peso, né? Tá extremamente adequado. Então ou você não está fazendo esse déficit, porque você está errando no preparo desse alimento, e aí a gordura, por exemplo, está atropelando tudo, ou por alguma razão, né, você não está seguindo a dieta, né? Ah, mas eu no final de semana eu me dou o direito. Não, você se dá o direito de fazer o que você quer ou você quer atingir aquilo que você deseja? São coisas diferentes, tá? Por quê? Porque você fazer a dieta certa durante a semana não significa que você pode arrebentar ela no final de semana. É que nem você ter 15 anos de casado, 20 anos de casado e falar assim, bom, já que eu fui fiel por 20 anos, agora eu vou no puteiro de mulher. Ser fiel uma vida inteira não justifica a infidelidade no final dela, tá? Ser fiel à sua dieta a semana inteira não justifica você sair no final de semana, pelo contrário, né? Então, você tem que pensar nisso. E eu tô falando isso pra você porque esse é o maior erro de todo mundo que quer emagrecer. Chega no final de semana, hoje eu posso comer. Por que você não pensa diferente? Por que você não pensa, hoje eu posso fazer certo diante daquilo que eu desejo pra mim? Por que você não pode fazer melhor, tá? Então eu acho que você tem que pensar nessas duas coisas. 99% dos erros são esses. Você erra no preparo, você tuxa a densidade calórica. E vou te dar exemplos do consultório. Né? A Vanessa fez uma dieta para paciente. Né? Então, mas você está comendo, né? O que você tem preferido, carne ou frango? Frango. Ué, mas o frango tem até menos caloria, né? Ah, e sabe o que é? É que para eu conseguir comer frango eu faço estrogonofe. Porra! Aí você tá chutando tudo que é caloria para cima, entendeu? Uma coisa é você fazer um franguinho grelhado, outra coisa é você meter um estrogonofe para dentro, né? É outra coisa, né? Até então, né, você pode fazer pudim de leite desnatado. Aí você fala, você tá tomando leite desnatado? Tô, só que em forma de pudim. Porra! Aí, né? Detonou a vida. Ludi, sei que não é o seu caso, tá? Mas, assim, a dieta parece que está muito adequada. E eu acho muito sábio que a sua nutricionista fez. Por quê? Porque ela não deixou um déficit muito grande frente ao que é o seu gasto, tá? Isso vai evitar que você faça, por exemplo, transtornos ou comer transtornado, vai evitar que você tenha a chance de desenvolver compulsão. Então essas coisas são importantes, tá? Laricinha, onde vai ser em BH? Ai, Laricinha, não sei ainda. Tá? Eu sei que eu vou estar em BH nessa data que eu falei, mas não sei onde será. Luiz Almeida, estou levemente gripado, melhor esperar ficar 100% ou dá para fazer um treino leve? Pelo menos uma esteira ou bike em casa. Dá para você fazer esse treino leve. Faz uma esteira, bike, um dos dois, e um abdominal, Luiz. Luísa Personal, estou triste, diagnóstico de artropatia de quadril, tendinobursite no glúteo médio e mínimo, bursite trocantérica, tendinite de isquiotibiais. E o médico proibiu permanentemente leg, avanço, afundo, agachamento. Tá correto, Paulo? Me ajuda a treinar a minha vida. Dor há 2 meses. Então, Luísa, isso é uma lesão auto-infligida. Você fez isso por quê? Porque você gosta tanto de treinar que você deixou de calcular os volumes. E assim, como você é profissional de educação física, você tem que lembrar que você faz uso profissional do seu corpo, da sua força, da sua capacidade física, coração. E nessas condições, o que acontece? O treino, ele entra com uma somatória de volume. O que eu falo para você? Primeiro, não fique triste, tá? Segundo, precisa de muita fisioterapia, não só fisioterapia no sentido de meios físicos de analgesia, mas precisa de manipulação de tecido profundo, você vai precisar fazer liberação, precisa de medicação e precisa de mecanocinesiologia, que é um jeitinho que você vai achar de treinar, achar o seu tesão de treinar dentro da fisioterapia, dentro dos parâmetros que o fisioterapeuta oferecer para você, tá? Se você não fizer nenhum movimento nas próximas 2 semanas, eu acho sábio, porque você vai deixar aquilo esfriar. Você já dá aula, você é uma mulher ativa, você vai manter o seu status físico. O problema é que doente, você vai perder seus status físicos assim,
tá? Então, entenda que não vai ser uma coisa que você vai se prejudicar fisicamente. Eu acho que vai te prejudicar, que vai te chatear psicologicamente, porque tá te tirando uma coisa que você está acostumado a fazer e você gosta de fazer. Mas, sabe, você vai achar o seu caminho quando você fizer quando você estiver na físio, né? Rodrigo do Japão, muito obrigado, Deus proteja, amém. Irlândia, olá, Irlândia. Começando o card, muito bom, Irlândia. Flávia, gestão de anúncios, bom dia, obrigado. Ítalo Inajá, iniciei creatina essa semana e vejo comentários de que a cafeína interfere de alguma forma. Preciso parar o meu cafezinho de manhã e depois do almoço? Não precisa não, Ítalo, fica tranquilo. A única coisa é que você não vai tomar os dois juntos, né? Toma o café antes do treino, a creatina depois, junto com a comida, né? E aí, deixa para tomar café no mínimo umas 4 horas depois. Tiago Almeida dos Santos, bom dia, o que fazer para controlar a vontade de comer besteira à noite? Tenho TDAH e uso Concerta, 1,93 m, peso 118 com 30 de BF. Já pesei 150 e busco diminuir esse BF. Tenho dificuldade, principalmente à noite. Tiago, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem muita necessidade de doce, né, de uma forma geral, e uma forma que a gente chama de picking, né, que você fica beliscando. E à noite piora isso, você não consegue ficar deitado, você levanta da cama, vai beliscar, você levanta da cama, volta para beliscar, e assim sucessivamente. Primeira coisa é tratar o TDAH adequadamente. Segunda coisa é você ter um suporte psicológico para você saber que você tem essa tendência, que você tem que saber aquilo que são os riscos que você está sujeito, tá? Terceira coisa, você precisa melhorar a tua alimentação durante o dia, porque se você estiver sem fome, diminui a ansiedade e a vontade de você beliscar, tá? Então essas 3 coisas são fundamentais para você. Alexandre, creatina, tá? Eu tomo uma creatina da Max que é em cápsula porque eu gosto de encapsulado, eu não tolero creatina em pó, tá? Mas toda creatina que você achar que tem a marca Creapur, selo Creapur, tá? É um bom produto, você não precisa ter medo. Tá bom? Pessoal, 9-1. Preciso descer para treinar, tá bom? O que eu gostaria hoje? Que vocês tenham um dia excelente, maravilhoso. Cuidem de vocês, das pessoas que vocês amam, gostam e se importam. Eu estarei trabalhando monstruosamente. E aí, à noite eu vou mostrar para vocês, vai ser a inauguração da minha agência, né? Eu, a Roberta, Pedro Sancha, Renato, Juninho, a gente montou uma agência de marketing, a Agência Muse. E a Agência Muse, o que a gente vai fazer? A gestão de mídia das pessoas que querem, né, ter uma projeção na mídia, mas de um jeito decente, né? Sem ficar tropeçando, sem ficar arrebentando. Vocês querem saber o que eu faço? A gente fez uma agência para fazer para outras pessoas o que eu fiz na minha carreira, mas não em 30 anos, em menos tempo, né? E aí, vamos começar a Agência Muse. Hoje é o soft opening, mas já estamos trabalhando, a gente já tem alguns clientes, vocês vão conhecê-los em breve, alguns vocês já conhecem, na verdade, tá? E teremos aí a Agência Muse para cuidar de outros médicos, profissionais de educação física, nutricionistas, né, atletas, sim. Nós cuidamos de 2 atletas, tá? Depois a gente vai falar para vocês quem são, em momento apropriado. Mas, por hoje, nosso card, eu só agradeço a companhia de vocês, que me faz tolerar essa 1h10 de cardio que eu faço para conseguir sobreviver, manter meu coração funcionando decentemente e poder viver a minha vida melhor possível. Então, devo a vocês gratidão por essa companhia. Um beijo em todos. Amanhã tem de novo. Amanhã tem? Amanhã é quinta? Amanhã tem, tá? 7 da manhã, né? Porque amanhã o consultório começa às 10. Então tem que ser às 7. Tem que, tá? Amanhã às 7 a gente se vê. Beijo no coração. Até logo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Nação Muse,
Beijo para vocês, aproveitem os conteúdos. Vocês viram que todos os meus podcasts tá aí no aplicativo. Se você quiser maratonar, tem aula minha. Fique à vontade para vocês procurar esses assuntos que a gente discute na live, que tem as aulas sobre esses assuntos, né? Então você vai ter lá 8 a 10, 12 minutos de aula pontual, pra você saber mais sobre isso, né? Sejam curiosos, procurem o que vocês vão achar sobre isso, e as perguntas de vocês vão ficar cada vez mais elaboradas. Tudo bem, eu topo o desafio, não tem problema nenhum, né? Estudar para mim não é um problema, na realidade é uma necessidade, porque eu tenho muita curiosidade, então a gente junto, né, vai buscar essas coisas. E as perguntas de vocês também me ajudam a estudar, porque me dão as direções das coisas que vocês têm realmente dúvida, né? E isso para mim é importante. Lembra, eu sou médico, eu sirvo o meu paciente. Eu preciso trabalhar naquilo que é a dor do meu paciente, naquilo que é a angústia do meu paciente, naquilo que é a necessidade de conhecimento que ele tem, tá bom? Muito carinho por vocês, obrigado por confiar em mim. Tamo junto aí no Nação Muse. Beijo a todos. Galera do YouTube, muito feliz que vocês estão no meu canal. Meu canal tem crescido, né? As perguntas de vocês estão cada vez mais elaboradas. Tenho os meus moderadores maravilhosos, né, que dão uma limpada naquilo que, né, confunde aí a galera, porque sempre tem um curioso, alguém que não entende bem o espírito da coisa que a gente troca aqui, né? Você cansou disso? Migra para o aplicativo, aí tem menos bobeira, mas continue aí no canal porque, de fato, né, a gente consegue cada dia mais priorizar o que são as coisas de interesse, né, que é o que a gente quer falar, são as coisas que a gente quer saber, que é aquilo que vai fazer a gente crescer, né, na vida, assim espero, né, porque esporte é um retrato da vida. Então, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela generosidade daqueles que mandam super chats, né, faz diferença, a gente sempre reinveste no canal, no material, né, naquilo que a gente tem disponível, né, e para mim para mim também é um sinal de que você quer saber sobre aquele assunto específico, né? Não é uma coisa só que, tipo, vou perguntar para ver se ele responde. Não, isso eu quero saber. Então o Superchat, ele me ajuda a entender isso também, tá bom? Beijo para vocês, dia maravilhoso.